Gostaram, então, da leitura O Grande Rabanete, da Tatiana Belink? Bem, essa narrativa ela é bem gostosa, divertida, né? Eles estão lá tentando arrancar o rabanete e um só não dá conta, vocês viram, né? Então precisou ali de várias pessoas, não de várias pessoas, né? Ali do cachorro, da menina, da vovó, do gato, do rato, todos juntos conseguem arrancar o rabanete da horta do vovô, tá? E o que chama a nossa atenção nessa narrativa, não? Vocês perceberam que primeiro tá o vovô. Vovô não dá conta. Aí vem a vovó. E depois da vovó, quem que vem? A neta. E depois da neta, quem que vem? O totó. Depois do totó, quem vem? O gato. E depois do gato, o rato. Então vocês perceberam que as personagens, né? Elas vão aumentando, elas vão acumulando. Então a gente diz que esse conto aqui, essa narrativa da Tatiana Belink, ela tá estruturada num conto acumulativo, né? Então as personagens foram se acumulando e dá até pra gente saber quem vai ser o próximo. Bom, se o vovô puxa que puxe, nada de o rabanete sair da terra, não é assim que falava? Puxa que puxe, nada de o rabanete sair da terra. Aí vinha o próximo, vovó. Vovó também não deu certo. Puxa que puxe, nada de o rabanete sair da terra. Quem que vem? A menina, a neta. Também não deu conta. Puxa que puxe, nada de o rabanete sair da terra. Vamos então, vamos chamar o totó. E até que a gente chega no ratinho, não é isso? Aí o rato, na vez do rato, acontece o que eles tanto queriam. Saiu o rabanete, né? Então, o que nos chama a atenção nessa história é essa característica de sempre aumentar a personagem. E a gente até consegue saber quem vai ser o próximo, né? Muito bem. E vocês perceberam também que tem sempre uma parte que se repete, né? Sempre repete. Puxa que puxe, nada de o rabanete sair da terra. Esta também é uma característica do conto acumulativo, né? Sempre tem aquela parte que repete, que a gente até consegue gravar na memória. Bom, então, feita a leitura, falado um pouquinho da autora, agora nós vamos para a parte da compreensão desta história, tá? Eu começo aqui na aula e vocês vão terminar de tarefa, tá bem? Então, anotado no caderno já, né? O título da aula. Qual é a nossa primeira perguntinha, então? Vamos lá. Para compreender, anotem no caderno. 1. E você, acha que o rato era mesmo mais forte? Eu coloquei entre aspas porque é a mesma pergunta que a Tatiana Belink coloca no livro, eu faço para vocês. Então, como eu copiei dela e não é minha essa pergunta, então eu coloquei entre aspas, tá? Para dizer que eu copiei de alguém e que isso não é meu, essa escrita. E você, acha que o rato era mesmo mais forte? O que vocês acham? Que ele foi realmente o mais forte ali? Foi ele que fez toda a diferença? Ou foi uma somatória de forças? O que vocês acham? Que foi uma somatória de forças, não é? Então, vocês vão anotar no caderno como resposta. O rato era mesmo mais forte? Não, pois foi uma somatória de forças, né? Então, vamos agora para a 2. Perguntinha 2. Quais são os personagens e a sequência ou ordem que aparecem?
Então, quais são ali os personagens que aparecem, que fazem parte dessa narrativa? Então, lembrem-se, né, que quando é uma narrativa, nós temos os elementos que constituem essa narrativa. Nós temos que ter o narrador, nós temos que ter as personagens, o local, o espaço em que a história acontece, o enredo. Lembram-se do enredo? Que é o que acontece na história de uma maneira resumidinha, né? Então, qual é o enredo dessa narrativa, por exemplo, né? Que o vovô planta um rabanete na horta e quando ele está pronto para ser colhido, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa da ajuda da vovó, da neta, do totó, que é o cachorro, do gato e do rato, para conseguir arrancar o rabanete da terra. Então, isso é o enredo. Então, eu estou dizendo isso para vocês se lembrarem que quando é uma narrativa, precisa de tudo isso que eu acabei de dizer, tá bem? Então, quais são os personagens dessa narrativa? Que ordem que eles aparecem? Vocês conseguem recordar aí? Então, primeiro, vovô, vovó, a neta, o totó, o gato e o rato. É nessa ordem que aparece, não é? Muito bem, então vocês anotem, tá bom? Anotem lá, vovô, vírgula, vovó, vírgula. Lembram-se? Então, essa utilização da vírgula, nós estamos usando, qual é a função dela? De enumerar. Estou contando, ó, vovô, vovó, neta, totó, gato e o rato. Estão vendo? Então, aí o uso da vírgula é para a gente enumerar as personagens, tá bem? Então, anotem direitinho. Então, essa foi a questão 2, tá bem? Muito bem. Então, vamos para 3. Para a questão 3. E a questão 3, qual é? É a seguinte, começa com qual também. Qual é a parte da história que se repete como um refrão? Então, onde a gente vê o refrão? A gente fala, o refrão da música. Mas o que significa refrão da música, por exemplo? É aquela parte que sempre repete, né? Sempre se repete. Muda a estrofe da música, só que entre uma estrofe e outra aparece lá aquela parte que sempre repete, né? Que a gente chama de refrão. Então, qual seria o refrão dessa história, né? Aquela parte que sempre aparece, que é uma característica dos contos acumulativos, é aquela parte que sempre aparece que a gente consegue até memorizar. Vocês se lembram qual é? A Pro já falou aqui. Então, ó, escreva no caderno essa parte. Para quem não se lembra, o que é que sempre fala quando ia um personagem não conseguia, aí vinha o outro. Puxa que puxa e nada deu rabanete sair da terra. Então, essa parte que vocês vão escrever depois da perguntinha 3, tá bem? Bom, e o que vai ficar para a tarefa? As questões seguintes, tá? Então, vocês vão responder, ó. Então, vai ficar de tarefa, ó. Tarefa. As questões 4, 5 e 6. Então, vocês vão responder aí. E vão me enviar no particular também, tá? Essa tarefinha ainda eu quero no privado. Qual é a pergunta 4? Qual é o conflito ou problema que enfrentam, que as personagens estão enfrentando lá? Qual é? Vocês já sabem. Então, respondam, pulem linha e vão para 5. Opa, gente, tá aqui. 5. Qual é o tempo e o local em que se passa a história? Então, o tempo, eu já comentei com vocês que pode ser aquele tempo de relógio, né? Aqui na história, vocês podem voltar o vídeo, tá? E vejam lá que tem um tempo cronológico, um tempo de relógio em que essa história acontece. Qual foi a hora do dia que o vovô foi tirar o rabanete de lá?
Então, nessa parte do dia, foi exatamente nessa parte do dia que ele queria arrancar o rabanete para poder fazer a refeição. Então, voltem lá o vídeo e vejam qual foi essa parte. Então, foi nesse momento do dia em que se passa a história, tá? Mas vocês também podem colocar no tempo, aí vocês vão ver como que é contada a história, tá? Observem o tempo verbal. Observem lá como é que conta. Arrancaram. A vovó chamou, ó, chamou, né? Então, esse tempo do verbo chamar está em que momento da ação? Ela já fez isso, ela vai fazer ou ela está fazendo? Então, vocês também podem colocar. Quando eu pergunto tempo, vocês podem pensar no tempo verbal, mas também no tempo ali que o vovô queria arrancar o rabanete para fazer alguma refeição, tá? Então vejam lá que vocês vão encontrar. E o local da história? Onde que se passa a maior parte da história? Onde que eles estão? É fácil também, né, de descobrir, né? Então toda a história se passa neste local aqui, ó. Onde que será que é? Tá? Uma pista. E para terminar, como é o narrador? O narrador dessa história, né? Porque se é uma narrativa, tem narrador. Ele só observa as coisas acontecendo, então por isso que ele é o observador, ou ele participa também da história? Ele é algum personagem da história ali? Então vocês vão pensar e vão colocar para a professora, tá bem? Vou trazer mais contos acumulativos para vocês, porque eles são bem divertidos e gostosos de ouvir, não é? Então, até a próxima aula, crianças!